Antes da gente dar início, vamos entrar em intimidade, né, com o Pai. Vamos colocar o nosso coração diante dele, apresentar a nossa vida. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos a ti, Pai, por esse momento especial, esse momento que o Senhor tem preparado para que nós possamos compartilhar, Senhor meu Deus, um pouco mais da tua palavra, daquilo que o Senhor tem gerado em nossos corações, Pai. Ó Deus, e que aquilo que o teu Espírito, Pai, tem gerado em nós possa transbordar, possa alcançar, meu Deus, vidas, Pai, e essas vidas possam ser impactadas, possam ser aperfeiçoadas, Pai, que nós possamos cumprir com os propósitos ao qual o Senhor, Pai, nos tem chamado. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós desejamos, Pai, ir mais fundo em Ti. Pai, nós desejamos conhecer mais o Senhor. Nós desejamos, Pai, nos relacionarmos verdadeiramente contigo, Senhor. Ó Deus, não apenas em um estereótipo, não apenas num levantar de mãos, meu Deus, apenas para apresentar uma performance. Não queremos, ó Pai, falar, Pai, palavras vazias. Nós queremos realmente nos derramar na Tua presença. Queremos rasgar o nosso coração e viver uma vida de intimidade contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Hoje a nossa live, né, o tema dessa segunda live da série Íntimos é preparando o ambiente da intimidade, né? Quando a gente vai falar aí sobre intimidade, principalmente quando a gente se direciona à questão de um casal, ou até mesmo de familiares, né, amigos, pessoas que estão dentro de um relacionamento, a gente sabe que quando você vai receber uma visita ou você vai ter um momento de intimidade, você muitas das vezes prepara um ambiente, você prepara aquele local onde você vai estar com uma determinada pessoa, né, na sua casa, enfim, para que você possa desfrutar realmente de um ambiente onde tudo venha realmente cooperar, né? E é fato que muitas das vezes quando você, por exemplo, recebe uma visita, né, ainda mais aí a mulherada, elas correm, né, em estar ajustando as coisas, estão sempre preocupadas, né, em deixar tudo organizado, né? E isso é algo interessante porque o nosso Deus, ele é um Deus de ordem, né? O nosso Pai, ele é um Deus organizado. Quando ele criou todas as coisas, ele colocou cada coisa no seu devido lugar para que o ambiente ali tivesse realmente da melhor forma para que ele pudesse estar em intimidade com o homem, né? Isso a gente vai estar adentrando aqui. Mas o fato é que nós somos pessoas que nós gostamos de estar em ambientes organizados, né? Em ambientes onde a gente possa, sabe, cara, viver o melhor de um relacionamento, não que o relacionamento ele está condicionado ao aspecto físico daquela ambiência, tá? Mas é fato que isso contribui, né? E principalmente quando a gente vai se referir aí à nossa vida cristã. Então a gente precisa entender que esse ambiente que eu estou mencionando aqui, eu não estou falando propriamente de um aspecto físico, não, eu estou falando do nosso ambiente. Desse ambiente onde Deus, o nosso Pai, ele se manifesta, onde nós o adoramos, onde nós vivemos essa vida de intimidade com ele. Então surge aí a pergunta: se nós fôssemos olhar hoje, nesse exato momento, eu olhando para mim, aqui onde eu estou, e você olhando para você, para o seu íntimo, sabe? Você olhando para o seu íntimo, como está o seu ambiente? O ambiente nada mais é do que a condição que está o seu coração. Então, se nós queremos desenvolver uma vida de intimidade com Deus, aonde este ambiente, aonde existe essa manifestação, sabe? Aonde você se prostra, onde você se quebranta diante do Pai, como que está Ele? Como que está o seu coração? Existem coisas no seu coração que estão fora do lugar? E o que é estar fora do lugar? Por exemplo, Jesus, quando ele vai falar em relação a uma expressão de adoração, onde ali uma pessoa de repente vai estar ofertando, vai estar fazendo algo na casa de Deus, ele vai mostrar que antes que aquela pessoa fosse ofertar, ali essa pessoa, ela precisava observar se ela não tinha alguma questão pendente com alguém, né? Ou seja, se não estava brigado, se não havia algum ressentimento, se não tinha algo no coração dessa pessoa que precisava ser tratado. Ou seja, o ambiente, o coração dessa pessoa tinha alguns elementos ali que não estavam aonde deveria. Então era preciso que reorganizar as coisas para que esse ambiente ele seja o melhor ambiente onde a nossa expressão de adoração, aquilo que nós fazemos para o nosso Deus, para o nosso Pai, realmente, sabe, venha
ser algo benéfico, venha, sabe, chegar diante dele, diante das suas narinas, né, como a palavra de Deus vai dizer, que a nossa adoração possa chegar diante dele como um cheiro suave às tuas narinas. Então a gente precisa ter essa consciência que esse nosso ambiente precisa estar preparado, sabe, esse ambiente ele precisa estar na melhor condição possível. Por isso que Jesus ele vai dizer, né, que o nosso coração, do nosso coração, ele procede todas as fontes da vida. Do nosso coração procede o mal, do nosso coração procede o bem, né? Onde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. Então Jesus ele sempre mostra esse aspecto que a gente deve preocupar com aquilo que, sabe, está realmente em nosso coração, porque é nesse ambiente. É nesse ambiente onde nós adoramos a Deus. É nesse ambiente onde a manifestação de uma genuína, verdadeira adoração acontece em espírito e em verdade. Então, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus, quando ele cria, né, o jardim, ele cria todas as coisas, colocando cada elemento em um determinado local, preparando aquele ambiente para que, no momento em que a sua obra-prima, o homem, fosse ali formado, né, em que ele pudesse estar se relacionando com o homem, você vai ver que Deus ele entrega esse jardim para o homem após ter formado ele. E o que Deus fala para Adão? Cultive, guarde o jardim. Ou seja, Deus está falando para Adão, cuide desse ambiente que eu estou dando para você, para que nos momentos em que a gente venha se relacionar, tudo esteja em ordem. Só que é lógico que aqui Deus também já estava apontando para algo, né, futuro. Não estava apenas apontando para aquele momento. Porque Deus sabe, né, afinal de contas, que a adoração, como eu disse, ela é em espírito e em verdade. Esse é o local, esse é o ambiente onde nós expressamos a nossa intimidade com o nosso Pai, no nosso íntimo, no nosso ser. Porém, ali Deus já está mostrando justamente esse aspecto. O nosso jardim, o nosso coração, aonde nós vivemos essa vida de intimidade, é justamente o nosso coração. E aí vem novamente essa pergunta, e eu vou insistir. Como está o seu coração? Como está esse ambiente? Como está o seu jardim? Você está cuidando dele? Sabe, você está guardando ele daquilo que muitas das vezes vem para tentar, de alguma forma, descaracterizar quem você é na sua essência de adoração? Porque é justamente isso que acontece na nossa vida. O ambiente está preparado, Deus nos deu, o nosso Pai nos deu esse jardim, esse ambiente, pela graça, tá? Porque Adão não precisou fazer nada para receber um jardim pronto. Olha que poderoso, cara. Adão simplesmente recebeu o jardim para que ele pudesse desfrutar. Mas não apenas desfrutar, ele também teria que cuidar, ele teria que lavrar, ele teria que cuidar, cultivar daquele ambiente. E ali não é apenas só para ele tirar, né? Ou seja, para que a semente viesse tá novamente germinando e os frutos viessem se manifestar, ele pudesse colher. Não, tá falando de um todo, tá falando de um cuidado que ele teria que ter, porque de fato Deus poderia vir ali para se relacionarem intimamente. Então nós precisamos cuidar desse jardim, sabe? Não deixar que, assim como foi com Adão, né? Que no momento em que ele não cuidou do jardim, uma voz adentrou ali, persuadindo a sua esposa Eva a fazer aquilo que Deus não havia dado autorização. Você consegue entender? Então a gente precisa cuidar, preservar desse ambiente o nosso coração, porque é no nosso coração, ou seja, na nossa mente, né? Quando a gente fala de coração, a gente não está falando desse órgão físico que nós temos no peito. Nós estamos falando de um local onde está ali contido as nossas emoções, onde está contido ali a nossa vontade, é no coração, é na mente, é a mente que é o local onde nós precisamos estar cuidando. Por isso que, inclusive, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, né? Para que a gente viesse estar revestido com toda sorte de armadura, com o capacete da salvação. Justamente para quê? Justamente para proteger a nossa mente. Porque é nesse ambiente, nesse local onde o inimigo ele ataca, onde a voz dele muitas das vezes vem para fazer o quê?
nos tirar de uma posição existencial, de um verdadeiro adorador que se relaciona intimamente com seu Pai, aonde ele intimamente se revela, se mostra ao Pai, mesmo que ele esteja nu. Lembre lá, Adão estava nu. E ele, antes da queda, ele não se envergonhava, ele não tinha problema nenhum. Por quê? Porque ele se relacionava intimamente com o Pai. Estava tudo no devido lugar. As coisas estavam exatamente aonde precisava estar. Inclusive o homem, principalmente o homem, dentro da sua condição, dentro da sua consciência de quem ele ali era. Agora, quando a voz veio e induziu ele a fazer aquilo que Deus não tinha autorizado, né? Que no caso seria comer daquele fruto, então o homem sai dessa posição existencial, ele sai desse ambiente aonde ele poderia ali, de fato, estar desfrutando de uma intimidade com o Pai. E é justamente isso que o inimigo, né? Essas vozes, quer fazer na nossa vida. Fazer com que a gente saia desse ambiente de intimidade. Por isso você precisa cuidar, por isso você precisa guardar, por isso você precisa preparar o seu coração. Ele tem que estar preparado, porque o seu coração, entenda que ele é como uma terra fértil. Ele é como uma terra fértil. Aí surge a pergunta, o que está sendo germinado? O que está sendo gerado no seu coração? Ira? Mágoa, rancor, ódio, inveja, lascívia, promiscuidade. O que está sendo gerado no seu coração? O que está sendo gerado nos nossos corações? Se de repente a gente identifica que a gente percebe, num momento da nossa vida, sei lá, em alguma situação, que, uma voz veio, uma situação aconteceu, cara, que ódio que eu senti agora. Cuidado, porque você acabou de receber um ataque. Algo aconteceu para te tirar de uma posição existencial. Justamente para que quando você adentre na presença do seu Pai, de Deus, isso haja de uma forma onde você não consegue, talvez, se relacionar intimamente com Ele. Porque você vai lembrar daquela situação. Mas entenda algo aqui e preste muita atenção nisso. Porque nós estamos sujeitos a acontecer isso. Porém, é aquilo que eu falei na live passada. Quando nós realmente desejamos viver uma vida de intimidade e nós temos essa consciência que esse ambiente precisa estar preparado, nós não vamos fazer, de repente, como alguma pessoa pode fazer lá no exemplo que eu dei aqui, né, no começo. Que de repente vai arrumar a casa, alguém está chegando, uma visita, né, e só realmente pessoas íntimas, né, você dá acesso à sua casa, mas de repente ali na correria você empurra, né, a sujeira para um cantinho, você pega, dá um jeito, dá uma tapeada, mas você não resolve realmente o problema. Não faça isso com Deus, porque Ele sabe que existe um problema. Você precisa ser verdadeiro, tema da live passada. Você precisa se mostrar, porque Ele vai estar te auxiliando na preparação desse ambiente por meio do Espírito Santo. Então não jogue a sujeira para debaixo do tapete. Não tente, esconder aquilo que precisa ser revelado. Mostre realmente qual que é a condição. Cultive não aquilo que é ruim. Cultive aquilo que o Espírito Santo, a palavra de Deus te orienta. Porque é aquilo que eu falei, tudo que cai no nosso coração será germinado, seja bom ou ruim. A questão é, eu tenho o discernimento, eu tenho percebido e eu tenho dado a legalidade para o que germinar no meu coração. Então, dentro do nosso relacionamento íntimo com o nosso Pai, com Deus, quando nós entramos na sua presença, ou melhor, deixa eu corrigir aqui, né? Quando nós entramos, não. Porque nós estamos na presença dele, né? Esse é um outro conceito que tem que, ser bem trabalhado e bem trazido, né, em nossos dias, porque essa ideia de sair ou entrar na presença de Deus só é possível se alguém saiu. Nós somos um com Ele, nós estamos com Ele. O nosso
dia a dia, as horas, os minutos que nós passamos, nós estamos em unidade com Ele. Por isso nós precisamos estar com esse ambiente bem cuidado, bem preparado. Sabe, porque existem momentos sim que são pontuais, de repente num devocional, um momento onde o Espírito Santo ele vem para se revelar, para se mostrar, para operar algo na sua vida, para tratar algo no seu coração. E aí nesse momento que ele vem de intimidade, aí você vai receber algo que vai cair no seu coração, uma palavra que vai germinar. Isso mesmo, uma semente. A palavra é uma semente. E olha que interessante, porque semente, dentro da palavra semente, existem duas palavras. A palavra sêmen, né, que vem, que de fato, né, é o meio pelo qual uma criança é gerado, né? Então precisa-se, dentro de um relacionamento de intimidade de um casal, naquele momento mais íntimo de um casal, que vai dar fruto entre aspas, né? Que vai dar origem ali a uma criança, a uma nova vida. O sêmen é lançado naquele momento de intimidade sobre a mulher. O sêmen. Então ele cai sobre o útero, né? No período fértil da mulher, e aí surge uma criança. Agora, dentro da palavra sêmen, semente, tem uma outra palavra, que é a palavra mente. Então, na primeira nós temos semente, e depois nós temos semente. Então, a palavra mente fala de coração. Fala justamente da nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse, transformai-vos. Transformai-vos aonde? Na mente. Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. E o que é essa renovação do vosso entendimento? É quando a palavra, que é a semente, tá? Cai na nossa mente, dando origem a um fruto. Aonde a nossa vida agora, porque vivemos uma vida de intimidade, passa a manifestar esses frutos. Mas eu quero deixar isso para a próxima live, falar um pouco mais sobre isso na próxima live. Entende? Por isso que você precisa cultivar o seu jardim. Por isso que o seu jardim precisa estar preparado. Esse ambiente onde você se relaciona intimamente com o Pai precisa ser preparado. Estar preparado. Sabe? Cuide do seu coração. Cuide das suas emoções. Não deixe que nada, as circunstâncias externas. Esse é um grande problema para muitas pessoas. Para muitas não, né? Para todos nós. De alguma forma. Para algumas pessoas, né? Em um nível mais alto. Para outras que estão compreendendo, estão se submetendo ao Espírito, estão sendo trabalhadas, né? Já vai se tornando mais fácil passar por essas situações. Porque é algo processual, é um processo na nossa vida, sabe? Então a gente precisa ter esse tipo de consciência, para que a gente, dentro do nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai, a gente possa crescer em intimidade, para que a gente possa ser desenvolvido nos nossos níveis de maturidade com Deus. E assim, progressivamente, sabe, o nome do Senhor ele vai sendo glorificado através das nossas vidas. Então a gente precisa cuidar do nosso coração, cuidar desse ambiente, cuidar do jardim. Esse ambiente onde o Pai, Deus, ele se revela, ele se manifesta cada vez mais para os seus filhos. Vocês estão conseguindo entender? Agora aproveita e envia, clica aí nesse aviãozinho e envia aí para os seus amigos. Para os mais íntimos. Deixa eu tomar uma água aqui. Entende? Então, esse ambiente precisa ser muito bem cuidado, o nosso coração. Para que nós possamos realmente gerar algo que seja benéfico, para que os frutos se manifestem. Sabe? Você tem se perguntado, você tem sido assim,
verdadeiro nos questionamentos que você faz consigo mesmo. Porque a gente só pode, sabe, ir para esse próximo nível de intimidade, de maturidade, de crescimento, se a gente é sincero ao nos questionarmos sobre a condição atual que a gente pode estar. Como que está no momento esse ambiente, que é o nosso coração. Então, se a gente não for sincero na nossa, sabe, na nossa vida devocional com o nosso Deus, com o nosso Pai, se nós não formos sinceros, né? Lembre-se que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, né? Para isso o Senhor revela os seus segredos. A intimidade do Senhor é para os sinceros, aqueles que andam em sinceridade. Então é lógico que a gente, dentro da nossa vida, né, vai ter momentos em que de repente a gente vai falar, cara, tá uma bagunça. Sabe? Tá tudo fora do lugar. Mas o que você precisa ter em mente é que, mesmo que esteja tudo fora do lugar, é possível voltar para o lugar. Sabe? Porque Cristo, Ele tornou isso possível. Estava tudo bagunçado. Mas Ele tornou possível. Através do sacrifício que Ele fez. Nos dando acesso a este ambiente. Para que possamos adentrar com ousadia nos santos dos santos. Olha só que poderoso isso. Quando nós cuidamos do nosso ambiente, Cristo ele já nos deu acesso, tá? Nós já temos a porta da salvação, né, nos foi aberta, que não é uma porta que é larga, né? É uma porta estreita, mas nós acessamos. Por conta do sacrifício de Cristo, nós adentramos nessa nova realidade espiritual que nos deu acesso a um novo ambiente, onde nós podemos adentrar com ousadia nos santos dos santos. E à medida que nós adentramos nos santos dos santos, mais próximos, isso revela que nós estamos do quê? Do nosso Pai, do nosso Deus, que é um Deus santo. E a sua santidade manifesta cada vez mais a bagunça que pode estar no nosso ambiente. Porque é luz. E a luz expõe, a luz mostra, a luz revela. Mas não tenha medo. Não se envergonha. Apenas se arrepende. Por quê? Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que poderia ser feito, Cristo já fez. No que diz respeito à salvação. Agora, dentro desse processo de santificação, sabe, você precisa apenas se render à ação do Espírito Santo, que vai te auxiliar na preparação desse ambiente, para que esse ambiente esteja diariamente preparado para esses momentos, sabe, de adoração, para esses momentos de entrega, sabe, de desfrute dentro da intimidade que você desenvolve com o seu Pai, com Deus. Então a gente precisa cada vez mais se render à ação do Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador. Ele está pronto, sabe, para nos auxiliar a manter esse ambiente preparado. Cara, quantas vezes, sabe, eu ir orar e, cara, você chega na presença de Deus e você fala, meu Pai, sem palavras. Porque às vezes você olha para você, para a condição, porque você percebe no seu coração aquilo que eu mencionei. Você percebe que tem inveja, sabe? Você vê que existe maldade muitas das vezes nas nossas ações. Só que é justamente o próprio Espírito Santo trazendo luz. Porque ele sabe que aqueles que são, manifestarão que são. Rodrigo, o que é isso? É simples. Aqueles que são da luz, vêm para a luz. Não se escondem. Mais uma coisa que eu tinha falado na live passada. Então,
quando você está preparando esse ambiente, que você percebe que algo está fora do lugar, não queira argumentar e dizer que não está. Reconheça, não, está fora. Eu preciso me consertar com o meu irmão. Eu preciso, de repente, pedir perdão. Existe algo que está fora do lugar. Existe uma situação que está pendente, precisa ser colocada em ordem. Precisa estar no devido lugar. O ambiente precisa estar preparado. Porque como que eu vou me relacionar intimamente com o nosso Deus, que Ele é a própria verdade, vivendo uma vida de engano? Me fala, que loucura é essa? Como que nós podemos achar, sabe, que nós estamos vivendo realmente uma vida de intimidade, sendo que no momento em que nós acessamos, adentramos na presença do nosso Deus, estamos, né, nesse momento mais de devocional, sabe, esse momento mais, sabe, que você tira um momento do dia, de repente, para você orar, mas não se restringe também somente a esse momento, né? Como eu disse, é a nossa vida. Então, se eu olhar para a minha vida hoje, aquilo que eu estou vivendo como, sabe, como uma pessoa que é portador da presença de Deus, do Espírito Santo habitando em mim, que me tornei esse ambiente onde Ele, sabe, decidiu viver e se manifestar. Como que eu estou agindo no meio da sociedade? Como que está sendo a minha vida? Se eu me fazer essa pergunta, eu analisar, as coisas estão em ordem? As coisas estão no devido lugar? E quando eu falo assim, eu não estou dizendo que as coisas vão estar perfeitas, sabe? No sentido, de repente, tudo financeiramente, né? Porque hoje a questão é essa, as pessoas acreditam que para você estar tudo bem, precisa estar tudo bem financeiramente. Não, não é bem assim. Tem momentos em que vai passar por uma certa dificuldade. A Bíblia mostra isso, apóstolos, vários homens tiveram momentos de dificuldade. Então o cristianismo não pode ser o evangelho, sabe? Como que eu posso colocar aqui? Ele não pode ser reduzido a essas frações, sabe? É um todo. É a manifestação do caráter do indivíduo dentro dessas situações que vai revelar se ele é alguém que vive de fato uma vida de intimidade. Porque pode estar tudo bagunçado ao seu redor. Se você, dentro do seu relacionamento, porque o seu ambiente está preparado, e você prepara ele, você adora a Deus, e você vive essa vida de intimidade, ainda que as circunstâncias ao seu redor, ainda que o ambiente fisicamente, sabe, de repente você foi mandado embora do trabalho, sei lá, algo aconteceu que, sabe, possa ter desestruturado algo de alguma forma, mas ainda assim você está, sabe, centrado, você ainda está posicionado em si, em quem você é no reino. Isso não te abala, porque o seu ambiente está bem cuidado. Porque você protege o seu ambiente, você guarda o seu coração. Porque ele é o ambiente mais precioso que você tem. Porque é nesse ambiente onde se revela a verdadeira adoração. Então, às vezes as pessoas, chegam na igreja, sabe? E às vezes nós levantamos as nossas mãos, apresentamos uma performance, até mesmo no nosso devocional. Cara, quantas vezes, às vezes, eu mesmo já me coloquei diante de Deus em oração, e na hora que eu estou ali orando, o Espírito Santo fala, não, Rodrigo, não é assim, porque Ele nos ensina. Basta que a gente esteja pronto para ser ensinado, ministrado. Não, Rodrigo, não é assim. Você não precisa apresentar uma performance. Você não precisa querer demonstrar a sua eloquência, de repente, se você for orar em voz alta. Cara, não é necessário. Mas é a condição íntima da pessoa diante de Deus. Sabe? Então tem muitas pessoas que acham que apenas a aparência estereótipa vai demonstrar que a pessoa é íntima. Não, não é isso não.
Tem muitas pessoas que podem ter uma aparência, mas de fato talvez não seja íntimo. Isso é algo maravilhoso. É maravilhoso porque reduz o homem, né, que se coloca nessa condição a nada. Porque a adoração em espírito e em verdade não pode ser medida pelo homem. Porque ela é em espírito e em verdade. Então somente quem sabe de fato quem é um verdadeiro adorador é o nosso Deus, é o nosso Pai. Somente Ele sabe de fato quem é quem. Ele sabe que você é alguém que realmente tem buscado viver uma vida de intimidade. Ou ele sabe que talvez você é alguém que está apenas buscando os benefícios. Ele sabe. Por isso você precisa se autoavaliar e perceber se dentro deste ambiente não existem elementos que estejam fora do lugar. Opa, eu percebi que eu estou me relacionando com o meu pai não porque eu desejo conhecê-lo intimamente, mas é porque eu desejo receber algo dele. Não que ele não possa te dar, ele pode. Mas as coisas precisam estar no devido lugar para que algo floresça, você floresça. Belo, bela, de uma maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe? Então não é o exterior. E aí eu falei, né? A questão de Deus conhecer. Por exemplo, tem uma passagem que Jesus, ele estava indo, se não estou enganado, eu não vou nem falar se eu estou enganado, que eu não lembro qual que é o lugar. Mas ele estava indo para um determinado local, seus discípulos estavam junto com ele e havia uma multidão que ia seguir ele. Aí Jesus fala para os discípulos passarem, né, irem à frente, pegarem os seus barcos, irem à frente. E aí a Bíblia vai falar, né, que Jesus ele olhou assim, que Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Multidões estavam seguindo Jesus, mas ele olhava e ele conhecia o coração de cada um. Sabia que muitos daqueles estavam indo atrás dele, não por quem ele era, mas porque ele estava saciando a fome, a necessidade humana, terrena, temporal deles. Em contrapartida, tinha aqueles que realmente eram aqueles que estavam desejando viver uma vida de intimidade. Aqueles que estavam preparando o seu coração a cada oportunidade que eles estavam junto com Cristo. Sabe? Eles preparavam, sabe, o momento, eles ansiavam por aquele momento onde eles ouviriam a palavra. Lembre-se, a semente, palavra, a semente que Cristo viria a lançar. E no momento em que ele lançava Cristo, a semente, frutificava naqueles corações que realmente estavam desejando viver uma vida de intimidade. Porque aí a junção da terra com a semente, do sêmen com o útero, que quando toca, e aí gera algo glorioso. Um fruto é gerado. Sabe? Então que a gente possa realmente entender isso, sabe? Vitinho Oficial entrou. Gabi Santos, Deus abençoe. Simone Bandeira, Deus abençoe cada um de vocês. Se tiver alguma pergunta, manda lá a pergunta para nós respondermos. Para nós respondermos. Não tem nenhuma pergunta. Então vamos finalizar essa live de hoje. Deixa eu ver aqui se não tem aqui. Vamos finalizar, que daqui a pouco também temos outro compromisso. Pessoal, Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Para mais essa live, que a gente possa, né, cada vez mais entrar nesse novo nível de intimidade com o nosso Pai. Lembre-se, mantenha o seu ambiente preparado.
Coloque tudo no devido lugar, tá? E não saia você desse lugar que é a presença dele, tá? Esse ambiente onde não há tristeza, não há dor, não há lamento, tá certo? Até a próxima.